Chegou minha nova coleção com estampas de Demon Slayer. Para camisetas e quadros, moletons de anime, visite loja.com.br/Gabi-Xavier. Lembrando que tem várias outras estampas, incluindo Shingeki no Kyojin, Berserk e mais. Olá, eu sou a Gabi Xavier e depois de um vídeo cheio de limitações, que eu não podia falar nada sobre o que aconteceu, finalmente eu posso comentar sobre live action de Cowboy Bebop com spoilers e de forma explícita sobre o que eu gostei e sobre o que eu não curti também. Já deixando claro, tem aqui no canal um vídeo sem spoiler, caso você queira assistir sem estragar sua surpresa, se você eventualmente não viu ainda a série. Esse vídeo a gente faz quando recebe material prévio da Netflix. Não somos pagos, pelo menos eu nunca fui paga pra isso. Poderia falar bem ou mal. Nesse caso, quando eu vi recebendo material antes, eu curti sim a experiência. Agora eu pude rever algumas coisas a mais, pensar mais alguns detalhes, mas já adianto, diferente talvez da maioria, eu continuo curtindo, mesmo sabendo que é outra experiência e talvez essa seja uma grande diferença na hora de eu assistir um live action. Já comenta aqui embaixo qual foi a sua opinião, se você tá assistindo, desistiu ou já assistiu toda a série. Lembrando que a sua opinião é muito importante, seja ela diferente da minha ou diferente das pessoas aqui nos comentários. Tentemos nos respeitar, porque independente de mexer com paixões, gosto é gosto e o importante é a gente conseguir se respeitar enquanto conversa sobre ele. Só um recadinho, aqui embaixo na descrição tem uma seleção de várias ofertas em games eletrônicos, em mangás e livros. Tem coisas com até 60% de desconto no link aqui embaixo, que é link de associada da Amazon Brasil. Se você quiser clicar e aproveitar, tem várias ofertas que duram só até hoje ou só 24 horas. Aproveita, porque comprando pelo link você também me ajuda muito, é link de associada. Então, quando eu falo de alinhar a expectativa, é porque, bem, já sabemos que a proposta da série, desde o início, não era ser feita só para fãs da história, né? Era vender. Tanto é que Cowboy Bebop, o anime, foi uma obra que vendeu bem pro ocidente na época, até porque tinha inspiração de filmes noir americanos, tinha inspiração de western, que também são filmes de faroeste, tinha uma linguagem do jazz, da música, que cabia muito bem ao público fora do Japão. Então era uma história com potencial de aproveitamento muito alto para o público daqui. Pensando assim, a Netflix investiu na produção, Cowboy Bebop veio como uma produção ocidental. Roteiro ocidental, diretor, produtor, equipe daqui e pensamento daqui para uma adaptação. Quando eu vou chegar e assistir algo desse tipo, eu já fico na expectativa de que vão ter mudanças. E eu já vou na expectativa de que o anime, provavelmente, se eu gosto do anime, vai ser melhor e tá tudo bem. Uma nova experiência que, por proposta, eu acho que não funciona com todo fã de Cowboy Bebop, claramente. Eles não sintetizaram, óbvio, todos os episódios dentro dos 10 da série, porque nem cabia, e porque também muitos episódios do anime, caso vocês não se lembrem, são no formato episódico, que a gente chama quando são episódios mais, entre muitas aspas, soltos, que não estão intrinsecamente ligados com a trama principal, ou que eles funcionam muito bem sozinhos, descolados do resto. Então, apesar de ter muito desse material que pode ser aproveitado, como eles têm 10 episódios para lançar, vender e vender principalmente uma continuação da série Cowboy Bebop, eles precisam focar em algum ponto, em alguns personagens e contar uma história que tenha minimamente início, meio e fim. Por isso tiveram cortes, e eu já esperava, tiveram mudanças, e eu já esperava, e o que eles tinham também proposto e dito em entrevistas para a imprensa é que a adaptação aproveitaria para reconstruir, para rechear, para aumentar e mudar, portanto, o passado dos personagens principais, e isso também aconteceu. Agora, sendo mais explícita, dos personagens principais, eu realmente gostei muito do Jet Black. Também gostei do que eles fizeram em relação ao subtexto, ao passado, à construção dele. Ao mesmo tempo em que ele tem um lado otimista, um lado bem-humorado, e a interação entre ele e também o Spike, pra mim, tem uma química incrível e perfeita. Acreditei naquela amizade. Ele também tinha um peso pra carregar. Ele também tinha uma dor. E ele termina a série bem pra baixo, porque acontece algo com ele terrível, que o afasta basicamente da única coisa, ou a maior coisa que importa na vida dele, que seria a filha. Então eu acho que, por exemplo, o Jet, que foi um que eles pegaram pra trabalhar, teve início, meio e fim. Teve comicidade, teve interação com o amigo, teve aventura e teve drama e teve consequência. Spike, eu acho que a atuação do John Cho, pra mim, funcionou muito bem. Eu não acho que ficou um terno mal feito. Na verdade, eu gosto do figurino deles porque lembra muito. Por exemplo, da Faye não é igual, que muita gente reclamou, eu acho uma bobagem. Mas eu
acredito que pessoas naquele futuro distópico em que as coisas deram erradas e não tem muito dinheiro usariam roupas que ao mesmo tempo não encaixam exatamente perfeitas no corpo, porque nem sempre a roupa encaixa perfeita, sobra aqui, sobra ali. A verdade é que eu acreditei no personagem dele, eu gostei do jeito mais irônico, gostei do jeito que tira onda aqui, faz piada ali, mas na verdade dentro de si tá todo quebrado e carrega um peso sozinho, porque nem pro Jet ele abre quase até o final, na verdade a história cai no colo do Jet Black, né, não é nem ele que se abre. Então eu conseguia ver essa divisão, essas duas partes do Spike. Então pra mim esses dois, como dupla e como construção, funcionaram. Sobre o passado do Spike eu tenho algumas ressalvas, porque o passado dele envolve dois personagens que eu não curti, já tinha dito muito por cima, porque Julie em especial era um grande não na review sem spoilers. Apesar disso, não acho que prejudicou o Spike em si. Faye, o que acontece com a Faye? Foi como eu comentei muito brevemente no outro vídeo também. Ela foi pouco trabalhada. Sendo pouco trabalhada, ela não passa daquela camada, por exemplo, que a gente tem no início do anime. Da personagem que é mais provocativa, que faz muita piada, que não parece ter empatia, que parece ser egoísta. A gente não sai muito dessa fase. Ela mostra aqui e ali que ela até curte os amigos, que ela começa a ter empatia e ligação, mas ela não chega a ir para a missão dela de entender quem ela é mesmo. Tem todo um acréscimo num mini arco dela que não é interessante, algumas mudanças ali que não foram muito legais, honestamente, mas eu não fico muito preocupada porque claramente dos três ela foi mais ou menos sacrificada para continuar depois. Ela é claramente, explicitamente um ponto que eles deixaram. Ela pega a mochilinha no final, opa, vou descobrir minha história, e é isso. Então ela tá no logo ali. Então, por mais que eu acho que uma personagem que poderia ser muito mais, ela não teve muito mais porque não tem espaço de trabalhar absolutamente tudo em 10 episódios e eles deixaram a Faye em específico pra depois. Entendo a escolha, entendo quando desagrada as pessoas também, mas não acho que foi um ponto absurdamente baixo, porque se explica. Agora, a personagem tinha um quê de humor aqui, tiradas ali e tal, que é humor, e como humor muitas vezes não funciona pra todo mundo. Na verdade, o humor em geral não funciona pra todos. Então, eu acredito que esse jeito caricato da personagem, não por causa da Daniela Pineda em si, mas do roteiro, pode gerar desconforto também se o humor não linkar com quem tá assistindo. E mais uma vez, é diferente do anime. E vai ter que entender que senão vai ser muito mais difícil de carregar o peso mesmo. Mas eu me divertia com o trio. Independente do original, que me lembrava o original de qualquer maneira, sendo sincera, eu curti. E isso me ajudou muito a aproveitar os 10 episódios da série. Porque seja a história do passado do Spike, que foi o principal dos 10 episódios, ou seja nas missões e interações dos três, mais uma vez, eu sou muito de empatia com o que eu assisto. Então, se me leva, se me faz acreditar, se me faz sentir, eu continuo vendo porque tá me agradando, e isso aconteceu com a série. Ed aparece no final, a gente também não podia falar de jeito nenhum sobre a personagem. Eu vou ser bem sincera que quando aparece é muito rápido, e eu achei a caracterização super fiel num estilo fanservice. Me deu, já falo isso aqui muitas vezes, né, eu não gosto tanto quando é cosplayzão, eu achei muito cosplay, mas foi uma cena muito curta, muito rápida, então eu não consigo nem opinar. O jeitinho tá igual a personagem que as pessoas conhecem do anime mesmo, mas é uma pontinha, e eu sabia. Eu comentei com uma amiga minha que eu acreditava que esse segredo todo da Ed mostrava que eles iam colocar ela como um easter egg, como uma surpresinha. Eu usei a palavra surpresa. E foi exatamente isso. Eles deixaram uma surpresa, alguém que eles sabiam que era extremamente querida e muito solicitada pelos fãs, para ser uma novidade que chame as pessoas para continuarem assistindo numa segunda temporada. Mais uma vez, considerando especialmente o nível de produção, de entrega das séries da Netflix, eu não acho que a produção ficou ruim. Pode ser que as escolhas estéticas de direção, de cinematografia em geral, fotografia, não agradem muitas pessoas, mas eu não acho que foge do que a gente tinha de Cowboy Bebop. Eu ainda acho que há influência, sim, do cinema neon noir, que apesar de ser influência do noir, do cinema, tanto em roteiro quanto estética, tem cores mais fortes, mais vivas, muitas vezes literalmente neon, mas ainda tem cenas com estética um pouquinho mais lavada, porque mistura essas influências do faroeste e do neon noir, com um toque moderno, obviamente. Então, às vezes, a tela é um pouquinho mais lavada, mais flat, mais suja, mas pra mim também funciona
com a ideia de Cowboy Bebop e porque eu não tava esperando um drama, uma coisa absurdamente plástica, numa pós-produção, num nível de finalização absurdo, pra entrega, considerando o nível espacial, pra uma série da Netflix, pra um live action de um anime, eu acho que foi muito justo. A gente tem algumas computações gráficas de live actions que até o pessoal gosta, tanto ocidental quanto também, óbvio, do Japão, que são absurdamente incômodos. Então, se você for entrar até na linha do é o que tem, Cowboy Bebop não tá mal perto dos outros live actions que a gente tem. Trilha sonora, obviamente, é impecável, e eu sou muito sensível à trilha sonora, então com boas, excelentes trilhas sonoras, eu sou muito levada pela história, e isso colaborou muitíssimo pra mim, pra eu me sentir em Cowboy Bebop, sem dúvidas. Acho que o roteiro, ele foi bem compacto, enxuto, ele se explica, a gente entendeu de onde partiu, quais eram os focos principais, tivemos as camadas de humor, que vamos lá, é uma série da Netflix ocidental, naturalmente eles têm um clima mais pipoca, né, um clima mais de entretenimento, de venda, ainda acho que há o drama, sim, mas são poucos episódios, pouco tempo para eles conseguirem vender tudo, aprofundar demais e ainda finalizar. Mas o que eu não curti foi exatamente a finalização. E a finalização que tá muito ligada a esses dois personagens, que agora sim eu posso falar que eu não curti. Não é nem questão de atuação, porque eu acho que o problema de Vicious e Julia estão no roteiro e na direção. Pra mim, privilegiou uma história muito batida, muito clichê. E aí, toda vez que o Vicious aparecia, eu ficava, já vi esse vilão? Várias vezes. Fica essa coisa meio básica de vilão que é malvado porque faz careta demais. Até que o Vicious no anime também faz suas caretas aqui e ali, mas ele não era tão aproveitado. Os dois, na verdade, Julia e Vicious, eram páginas que tinham muitas folhas para serem escritas. Então, liberdade vem aí. Eu sou super de vai, muda, escreve. O personagem mal foi aproveitado, então aproveita. Muda ele, desde que seja interessante, entregue algo bom. Eu não sou de reclamar. E aqui, de novo, eu me situo, talvez diferente de muitos dos espectadores, que eu sou extremamente tranquila ao assistir séries desse tipo de adaptação em geral. Mas o Vicious chegava a ser caricato. O Vicious chegava a ser vazio, sabe? Cheio de clichês e vazio como um todo. Então, recheou ele de grandes nadas. Eu não sentia empatia, como eu falei na minha última resenha sem spoiler. Eu não sentia raiva, eu não sentia qualquer coisa. Eu não me importava com qual seria o destino dele. Ao contrário do Spike, que eu achava que nas cenas, inclusive, ficava extremamente destoando, né, do passado, porque o Spike, desde a construção do passado deles, ele tinha um peso ali. Você via que ele era uma pessoa que sofreu, que estava envolvida naquela matança toda do sindicato, mas não era exatamente o que ele queria, apesar de ser muito bom. Eu acreditei no vínculo dele com a Julia, até quando ele olhou pra ela, você via que ele queria, sabe? O outro era nada. E aí, quando você precisa de um antagonista para que a história se segure e o ápice seja o enfrentamento do antagonista com o mocinho, e isso não é bem construído, aí pra mim a cena final ficou chata. É um enfrentamento bonito, a gente tem a mesma cena, mesmo encarado, mesmo ângulo, vitrais, coisa bonita, mesma fala palavra a palavra, mas eu não tô sentindo. Eu só falei nessa parte tipo, olha o fanservice, interessante, bem legal, né, mas se chutassem o Vicious, ele caísse dali e não voltasse mais na segunda temporada, não ia sentir falta. E eu fiquei muito tempo tentando entender o que eles estavam fazendo com a Julia, né? Então tá. A Julia, eles estão construindo um romance mais explícito, que é algo que o anime deixava implícito, e por si só acho tranquilo também, porque o anime deixava ela mais em flashback, né, aquela ponta do parece que aconteceu, era sugestivo, e aqui eles deixaram literal. Ela começou a namorar com o Vicious, Spike furou o olho, mas o outro era abusivo, e aí ela ficou com ele, e aí depois ela entrou na relação abusiva e ficou pra sempre, e eu fui meio que tentando entender, ok, onde é que eles estão indo com a Julia, né, eu não tava reclamando a princípio, só o Vicious que me incomodava muito. Legal isso dela ser o sex symbol lá, a femme fatale, mas ela canta, né? Deram todo um novo panorama pra ela, mas no fim também achei que ela ficou vazia. Essa virada, que era o grande plot twist do final, de que, na verdade, ela se voltou contra o Spike e aí ela sai por cima do Vicious, o que eu não acho muito difícil, porque esse Vicious é aquele vilão meleca dos filmes, que é um vilão só porque tem posição, porque de força mesmo não tem nada. Então, eu também não senti nada. Aconteceu isso dela e eu falei, poxa, que clichê, hein? Apesar dela mostrar que ela tinha uma ganância aqui,
ambição pelo poder ali, tentava controlar o Vicious acolá. Eu não sei, talvez porque ela tá muito ligada a um personagem que eu não curti a construção, eu também não gostei da finalização dela em si, embora eu entenda que eles fizeram isso para que ambos, Julia e Vicious, estivessem numa segunda temporada que eles claramente querem continuar. Por fim, eu gostei sim, porque, como eu disse, eu gostei muito do resto do elenco, dos 3 principais, dos 2 principalmente, e quando chegava nesses eventos, nesse personagem, eu meio que dava uma desligada, assim, uma abstraída. Parei em certo momento de comparar, sim, porque entendi que cada vez mais, como eu comentei, no efeito borboleta ia mudar, e se eu não entendesse isso, eu ia ficar xingando no Twitter, se eu ainda usasse o Twitter frequentemente, e não ia adiantar nada, porque no fim o live action só não seria feito pra mim mesmo. E o anime não foi estragado, a história original não foi estragada, no mínimo, só não aconteceu de você ter uma nova chance, uma nova oportunidade de assistir a algo legal. E tá tudo bem. E eu acho que com o potencial da história e mesmo da série, a segunda temporada pode vir ainda melhor, então eu continuaria assistindo, eu não desisti, pra mim nem se compara com o horror que foi o live action de Death Note e até de outros também japoneses que eu achei muito fraco. Aqui eu acho que foi bem mais redondinho e eu consegui aproveitar a viagem, mas eu sei que vários de vocês não conseguiram aguentar esse peso, pra vocês foi peso demais e um peso bem desagradável. Então deixa a sua opinião, tentem sempre respeitar tanto a mim quanto as outras pessoas aqui embaixo nos comentários, porque a opinião de todos vocês importa, sendo completamente diferente da minha ou não. E se quiser assistir todos os outros vídeos, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho que sempre sai vídeo terça, sexta, domingo e várias vezes em dias extras também, então me acompanhe nas redes sociais pra saber. Até mais, gente, e sem polêmica, hein? Tchau, tchau!